Se você puder, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado porque no nosso coração nós temos a certeza de que um dia nós estaremos contigo no céu. E enquanto esse dia não vem, nos ajuda a viver com fé, com esperança, com a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nesse momento, nós oramos pelos pedidos que foram feitos, que nos chegam aqui através da página do Facebook. Nós também sabemos que há pedidos no coração das pessoas que nos assistem. Então nós clamamos para que o teu poder se manifeste na vida dessas pessoas. E que o Senhor atenda ao clamor de cada coração, conforme a tua vontade. Nos assiste agora, nesse momento. Vamos abrir a tua palavra. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Abençoa o estudo da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia e vamos estudar. Hoje, na verdade, eu vou fazer um estudo bíblico e vai ser mais uma classe bíblica, vai ser uma conversa, porque eu estou preocupado. Eu confesso a você que eu estou preocupado. Tanto que eu dei um título para essa nossa conversa, para esse estudo bíblico, e o título é A Sombra da Pandemia, o Covid-19. E se você procurar exatamente essa expressão, a sombra da pandemia, você vai ver que o assunto, o tema do que se refere aqui é em relação aos relacionamentos. E como esses relacionamentos, eles estão. Esses relacionamentos, eles têm que ver, e agora eu falo de forma específica, para os relacionamentos dentro de casa. Dentro de casa. A gente encontra as pessoas por aí, e eu não sei, alguns falam em tom de brincadeira. A gente já ouviu isso, que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas hoje eu encontrei uma pessoa e eu perguntei, e aí, você está trabalhando? E ele disse assim, pastor, ainda bem que eu estou trabalhando, porque se eu ficar em casa, o divórcio sai. Bom, ele não é a única pessoa, não foi a primeira pessoa a fazer esse tipo de comentário. O fato é que diante dessa pandemia, nós estamos em casa, estamos passando mais tempo em casa, e a maioria das pessoas com quem eu converso estão enfrentando problema com o relacionamento em relação a isso. Você não estava acostumado a ficar em casa. E agora você fica ali o dia com a esposa, com os filhos, a semana inteira. E parece que a gente não está sabendo lidar com isso. E está tendo muitos conflitos, muitos problemas. Muitos problemas. Olha só um dado que nós temos aqui de São Paulo. E eu tenho a fonte aí, você pode acompanhar. Aliás, nós estamos usando uma TV hoje aqui. Gostaria que você também desse um feedback para nós, tá bom? Se está dando para você ver, se a gente continua com essa TV aqui ou não. Na quarta-feira a gente tem feito uma coisa assim mais informal. E a gente não é especialista, a gente na verdade está testando para fazer o melhor para chegar aí na sua casa. Mas você pode acompanhar. Há um aumento da violência contra a mulher em mais de 44%. Estamos falando do estado de São Paulo. A quantidade de feminicídios também subiu no estado de São Paulo. São um aumento de mais de 46% o aumento. Então, a violência, ela tem aumentado. A violência, ela tem aumentado. E agora, a violência, e a violência não é uma realidade só do estado de São Paulo. Procure aí e você vai ver. Há muitas pessoas sofrendo por causa dos relacionamentos em casa. Alguma coisa está acontecendo. E eu quero ler com você, olha o que diz o secretário-geral da ONU. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele diz assim, nas últimas semanas, à medida que as pressões econômicas e sociais e o medo aumentam, vimos uma onda global horrível de violência doméstica. Em alguns países, o número de mulheres que telefonam para os serviços de apoio dobraram.
Então, não é uma coisa só do estado de São Paulo, mas é uma coisa geral, global. O mundo inteiro está sendo afetado por isso. E o nosso relacionamento dentro de casa também está sofrendo com essa pandemia. Já o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, olha o que ele disse: pedimos que os países considerem os serviços de combate à violência doméstica como um serviço essencial, que deve continuar funcionando durante a resposta à Covid-19. Então, é lógico que essa pandemia, ela como de forma principal atinge a saúde, mas não é só a saúde. Nós sabemos que vamos ter problemas econômicos, a gente sabe disso, e as próximas semanas nós vamos enfrentar isso de forma mais direta. Há problemas nos nossos relacionamentos, há problemas emocionais, e a semana que vem, na quarta-feira que vem, eu vou falar exatamente sobre isso. Vamos de novo falar sobre isso, porque nós também estamos enfrentando problemas assim. E agora, o convite ou o apelo que esses líderes estão fazendo é: não vamos atacar só um lado ou só uma coisa, porque são várias frentes que precisam ser acometidas. E eu pergunto para você, como é que está aí na sua casa? Como é que está o seu lar? Numa das primeiras semanas, quando nós começamos a transmitir aqui as nossas lives, eu ouvi de uma irmã da igreja dizendo assim: pastor, nós estamos em casa o tempo todo e nós estamos fazendo culto mais vezes do que nós fazíamos antes. E você? Como que está o relacionamento aí dentro da sua casa? Como você tem vivido esses dias sobre a violência? O que a Bíblia fala sobre a violência? E eu quero convidar você, nós vamos ler agora vários versos da Bíblia e vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre a violência. O primeiro verso que eu quero ler com você é Efésios. Se você tiver a sua Bíblia e puder abrir a Bíblia, livro de Efésios, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Verso 2. Honre seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Então, o conselho de Paulo: filhos, obedeçam seus pais. E o verso 4, continua lendo comigo. No verso 4, Paulo diz: pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Olha o conselho de Paulo para nós então. Olha o conselho de Paulo. Filhos, obedeçam aos pais. Esse é um ponto. Pais, não provoquem a ira nos seus filhos. Tudo certinho até aqui? Posso continuar? Talvez, é lógico, eu esteja falando para alguém que está enfrentando isso. Mas, querido, ore a Deus, peça sabedoria para Deus, para que as coisas se resolvam aí na sua casa, aí no seu lar. Vamos continuar lendo a Bíblia. Nós vamos ler vários textos. Livro de Provérbios agora. Provérbios capítulo 3, vou ler do verso 30 até o verso 32. Lembra? A gente está respondendo aqui a pergunta: como Deus, ou como a Bíblia, ela encara a violência. E no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 30, diz o seguinte: não ande por aí procurando briga, principalmente quando não há motivo. Não tente ser como os que partem para a violência em tudo. Para que ser briguento? E por que não? Você se pergunta. Porque o Eterno não suporta gente perversa, mas o justo conquista o respeito e a amizade de Deus. Olha o conselho, olha o conselho. Não anda por aí procurando briga. Não anda por aí arrumando confusão.
Ora, você está em casa, os filhos estão em casa, a esposa está em casa, estão passando mais tempo junto. Não arruma confusão. Tem uma coisa fora de lugar? Arruma. Não pede para o outro. E agora, eu falo assim de forma especial para os maridos. Ajudem as suas esposas. Ajudem. Viu uma coisa fora do lugar? Vai lá e faz você. E para de ficar arrumando confusão sem motivo. Querido, isso não vai levar a nada. Deus não se agrada disso. Vamos cuidar da nossa família, vamos nos unir. É a nossa família. Somos responsáveis pela nossa casa, pela nossa família. Olha os Salmos, o Salmo 11. Olha o que diz o Salmo 11 e o verso 5. Salmo 11 e o verso 5. Olha que interessante o que diz aqui o Salmo 11 e o verso 5. É um texto conhecido. Olha o que diz a Bíblia. O Senhor detesta quem vive à base de violência. Querido, Deus não aprova. Ah, pastor, mas você não me conhece. Eu sou um pernambucano, sou arretado. Ora, eu sou filho de pernambucano. Eu sei como é que é. E se você tem pavio curto, e tem gente que nem tem pavio, eu sei disso. Mas, querido, nós temos que lutar com isso. Faça diferente. Outro texto, livro de Provérbios, capítulo 16 e o verso 32. Livro de Provérbios, capítulo 16 e o verso 32. Provérbios, capítulo 16, verso 32. O homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Olha o conselho da Bíblia. Querido, é mais importante para Deus você saber controlar as suas emoções do que você conquistar uma cidade. E veja, não é uma coisa fácil. Eu sei disso. Pastor, o senhor não me conhece. Querido, eu sei. Não é uma coisa fácil controlar a emoção. Mas nós precisamos buscar ajuda no Senhor. É Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos ajudar a ser diferentes. O homem paciente vale mais que um guerreiro. Consegue entender? A gente não dá valor para isso. A gente acha que uma pessoa, porque ela é calma, porque ela é da paz, ela é mais fraca. Ora, tem muito mais valor para Deus uma pessoa que controla as suas emoções do que aquele que conquista uma cidade. Outro verso, livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 14. Hebreus, capítulo 12 e o verso 14. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Querido, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso objetivo. Ora, nós precisamos viver em paz com todo mundo. Ainda mais com a nossa casa. Ainda mais com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós. Nós precisamos viver em paz. E eu vou dizer para você por quê. Porque lá fora, no mundo, já tem muita coisa ruim. E o lar deveria ser um refúgio. O lar deveria ser um lugar de segurança. Eu conheço pessoas que preferem ficar longe de casa. Eu conheço pessoas que, ao invés de, quando saem do trabalho, elas irem para casa, elas preferem enrolar na rua, ir para outro lugar, ir para a casa de um amigo, do que ir para casa. Querido, isso está errado. A nossa casa, o nosso lar, deveria ser o nosso refúgio. Deveria ser a atmosfera da nossa casa como a atmosfera do céu. E para que isso aconteça, todos são responsáveis. Todos devem se engajar nessa tentativa de fazer a casa da gente, o lar da gente, um refúgio, um lugar de
paz, um lugar melhor e não ficar lá fora. Já tem muita coisa ruim lá fora, querido. Vão enfrentar as dificuldades lá fora. Mas dentro de casa, que a sua casa seja um lugar de amor, que na sua casa haja harmonia, que na sua casa seja um lugar que você tenha prazer de ficar, que você tenha prazer de estar. Vamos ler outro texto. E alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas eu nasci assim. Eu nasci desse jeito. Ó, eu sou do norte, eu sou italiano. E você já percebeu que a gente sempre tem uma desculpa? Nós, e eu estou me incluindo, nós que temos o pavio curto, ou que não temos pavio, a gente sempre tem uma desculpa. Ah, pastor, mas eu já nasci assim. Ah, pastor, mas eu sou filho de italiano. Ah, porque eu sou filho de pernambucano. A gente sempre tem uma desculpa. Mas olha o que diz Colossenses capítulo 3. A partir do verso 8. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 8. Olha o que diz a Bíblia. Mas agora, vocês devem abandonar tudo isso. A raiva, a ira, a maldade e as palavras ofensivas. E devem eliminar a conversa obscena da sua boca. Não mintam uns aos outros. Vocês devem se despir da velha personalidade com as suas práticas e se revestir da nova personalidade, a qual, por meio do conhecimento exato, está sendo renovada segundo a imagem daquele que o criou. Querido, olha o que Deus está dizendo para nós. Olha, a nossa personagem, a nossa personalidade, o nosso gênio não pode ser uma desculpa. Porque o conselho de Deus para nós é que a gente mude. E querido, a única maneira, a única forma, o único que tem poder para mudar personalidade, caráter, o único que pode fazer isso é o Espírito Santo. Você não consegue sozinho. Eu não consigo mudar o caráter de uma outra pessoa. Eu não consigo mudar a personalidade de uma outra pessoa. Quem tem poder para fazer isso é apenas Deus, é o Espírito Santo. É Ele trabalhando no nosso coração, que muda a nossa personalidade, que muda o nosso jeito de ser. Ora, e por que, pastor, eu ainda não mudei? É simples. Está preparado? Está sentado? Senta aí, segura firme, para você não cair. Ora, sabe por que a gente não mudou? Porque nós não demos chances para o Espírito Santo. Nós não demos a oportunidade para o Espírito Santo. Porque, querido, se você e eu abrirmos o coração para Deus com sinceridade, Ele pode mudar a nossa personalidade, o nosso gênio. A gente pode ser diferente. Entende? Esse é um desafio. Esse é um desafio. Eu sei. Eu também sou meio nervosinho. Eu sei como é que é. Mas esse é o nosso desafio. Abrir o coração para Deus e deixar que Deus transforme, mude a nossa personalidade, mude o nosso caráter. Olha agora. É inevitável. Nós estamos enfrentando conflitos. Vamos ver alguns conselhos? O que a Bíblia nos diz? O que nós podemos fazer para evitar conflitos? Vamos ler alguns versos? E antes de ler os versos, vamos parar aí e pensar um pouco. O primeiro conselho da Bíblia para eu evitar conflito é ouvir antes de falar. Parece fácil, né? Me diz aí. A gente lê e parece fácil. Olha o que diz aí. Provérbios capítulo 18 e o verso 13. Provérbios 18 e verso 13. Se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha. Olha só. Querido, o primeiro passo para eu evitar um conflito, então, qual é? Ouvir antes de falar. É a primeira coisa. Antes de eu expressar minha opinião, antes de eu esbravejar,
antes de eu querer falar, antes de eu querer colocar tudo para fora, eu primeiro tenho que ouvir, tenho que conhecer todos os lados. Entenderam? E se eu ouvir primeiro, segundo o texto da Bíblia aqui, eu não vou passar vergonha. Porque se eu... Lembra do ditado? A minha mãe me falava isso. Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Você já ouviu isso? Não ouviu? Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Se você fala demais e não ouve, você vai passar vergonha. Então, primeira dica da Bíblia. Ouve antes de falar. A segunda dica. Responder com calma. Responder com calma. Mas sabe, o poeta, eu não vou dizer o nome dele, mas um poeta disse que sempre aparece alguém para testar a sua fé. Sempre aparece alguém para testar a sua fé. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, verso 1. Uma resposta amiga e delicada acalma o furor. Mas quem responde com raiva provoca o quê? Provoca a ira. Querido, responda com calma. Se você responde no mesmo tom, do mesmo jeito, à altura, está feita a briga. Acabou. Você perdeu. E veja, nós podemos ter razão. Mas quando eu me exalto, eu perdi a razão. Então, responda com calma. Não mude o tom de voz. Cuidado com os gestos. Sabe por quê? A expressão corporal, ela também comunica. E, querido, nós nos comunicamos muito mais com o corpo, com as nossas expressões corporais, do que com a fala. Dizem os especialistas que quando você fala uma coisa e gesticula algo diferente, o que entra na cabeça da pessoa é o gesto, não é a fala. Então, cuidado com a sua expressão corporal. Cuidado com a maneira como você responde. Porque, dependendo da sua resposta, ou você vai estar resolvendo um conflito, ou você vai estar colocando mais fogo no conflito. Então, responda com calma. Responda com calma. Terceiro conselho. Ignorar o insulto. Ah, pastor, aí já é demais. Não é, querido. Eu sei, eu acabei de mencionar, sempre aparece alguém para testar a nossa fé. Eu sei, mas ignore o insulto. Ignore. Olha Provérbios capítulo 12, verso 16. O tolo logo explode de raiva, por qualquer motivo. Mas o homem sábio nunca perde a cabeça e ignora o insulto. E agora, você e eu, e veja, eu estou me colocando junto. Eu já mencionei para você, já abri meu coração para você aqui, que eu sou do tipo nervosinho. Olha só, eu tenho que escolher entre ser tolo e entre ser sábio. É difícil? É difícil. Quem é que consegue fazer isso? Lembra? Quem é que consegue? Quem é que tem poder para mudar a gente? O Espírito Santo. Ignore o insulto. Ignore o insulto. Seja sábio. Seja sábio. Eu conheço pessoas que falam assim: pastor, eu pago para não entrar numa briga, mas eu também pago para não sair de uma briga. Ora, qual é a sabedoria disso? Me explica. Qual é a sabedoria disso? Ignore, seja sábio, não seja tolo. Quarto conselho, que parece que é igual, né? Mas não retrucar. Querido, especialmente se você estiver alterado, especialmente se você estiver nervoso. Não retruque. Romanos capítulo 12, verso 17. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Alguns dizem assim: não, comigo escreveu, não leu? Você conhece o ditado? Escreveu, não leu? O pau comeu. Não, pastor, comigo é assim, é a ferro e fogo. Querido, calma. Respira.
Não retruca. Não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. É um conselho da Bíblia. É um conselho de Paulo para nós. Quinto conselho. Trate com respeito. Trate com respeito. Provérbios capítulo 11, verso 12 diz: quem discute com o vizinho mostra que não tem juízo. A pessoa sábia prefere ficar calada. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, especialmente dentro de um relacionamento. Sabe por quê? Querido, quando a gente não trata com respeito, lembra da dica anterior? Não retrucar? Não retrucar. Tratar com respeito. Sabe por quê? Porque quando nós estamos alterados, quando a gente fica nervoso, a gente fala sem pensar. A gente fala coisa que não deveria falar. E a gente magoa as pessoas. E você sabe que a palavra é como o quê? É como uma flecha. Que é lançada e ela não volta o quê? Não volta atrás. Então, na hora da ira, na hora que você está nervoso, não fala. Não fala. Não faça promessas. Não fale. Porque você vai ter problema. Você vai magoar, você vai ofender. E depois? Quem discute não tem juízo. É o que a Bíblia está dizendo. Quem discute não tem juízo. Olha a sexta dica. A sexta dica. Ter paciência. Ter paciência. Provérbios capítulo 15 e o verso 18. O homem de gênio irritadiço está sempre arranjando brigas, mas o homem paciente acalma a discussão. Agora, querido, seja sincero, o que é melhor? Ora, o melhor é você brigar com todo mundo? Será que é dessa maneira, é dessa forma que Deus gostaria que você vivesse como cristão? Brigando com todo mundo? Eu estou lendo um livro. O título desse livro é Confissões de um Pastor. É um pastor que está contando, e na verdade ele está abrindo o coração para dizer que um pastor, ele não é um super-homem, um pastor não é uma pessoa santa, e é uma pessoa comum, é uma pessoa normal. E ele, logo no início do livro, ele conta uma história. E você já deve ter passado por isso, eu sei que eu já passei por isso, amigos já me contaram histórias parecidas. Você está esperando uma vaga para estacionar. Você está ali, dando seta. Você chegou primeiro. Só que aí vem um espertão e entra no seu lugar. O que você faz? Aí esse pastor, veja a atitude dele. Saiu do carro e discutiu, esbravejou, xingou, falou um monte de coisa. E entrou para dentro do estabelecimento. Era uma loja. E na hora que ele entra na loja, ele percebe que a pessoa está entrando. E ele não contente, ele vai lá. E ele começa a falar um monte de coisa. E a pessoa, na maior calma do mundo, olha para ele e fala assim: olha, eu vejo que o senhor tem problema. O senhor já ouviu falar de Jesus? E ele conta que nessa hora, ele não sabe aonde ele enfia a cara. E de uma maneira branda, simples, aquela pessoa acabou resolvendo um conflito. Se a pessoa responde na mesma altura, se a pessoa responde do mesmo jeito, você sabe que essas discussões, elas não acabam bem. Então, querido, tenha paciência. Tenha paciência. Eu sei, é difícil, mas tenha paciência. E a sétima dica é perdoar. Perdoar. Colossenses capítulo 3, verso 13, diz: sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. E deixa eu abrir um parênteses aqui, para falar um pouquinho sobre o perdão. Querido, perdão é para quem não merece. Você já me ouviu falar isso?
perdão é para quem não merece. E você sabia que o perdão, ele é condicional? Que o perdão de Deus, ele é condicional? Você sabia disso? Você já estudou sobre isso? Quem sabe, numa próxima live, a gente não fale sobre esse tema. Porque o perdão, ele é condicional. Ou seja, se eu não perdoo, eu estou destruindo a ponte, eu estou quebrando a ponte por onde eu deveria passar. Querido, se eu não perdoar o meu próximo, Deus não me perdoa. Você lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso diz assim, ó, perdoa as minhas dívidas, assim como também tenho perdoado os meus devedores. O perdão de Deus, ele está condicionado ao meu ato de perdoar. Se eu não perdoo, eu não recebo o perdão de Deus. Perdão é para quem não merece. E eu não sei para quem eu estou falando nessa noite. Está feia a coisa na sua casa? No seu lar? Briga? Discussões? Como que está a coisa? Como que está a coisa? Não seria o momento de você pedir perdão para Deus? E não seria o momento de você perdoar o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai? Não seria hoje uma noite especial para você fazer as pazes com alguém que você está nervoso, com alguém que você está bravo, com alguém que machucou você? Por que você vai esperar até amanhã? E talvez essa pessoa esteja aí do seu lado, esteja junto com você. Querido, perdão é para quem não merece. Perdoe. Perdoe. Olha o texto. Sejam amáveis uns com os outros, prontos a perdoar. E eu não sei se nessa noite eu estou falando para alguém que precisa ser perdoado e que precisa conceder perdão. Há pessoas nas famílias que não conversam. Há pessoas numa mesma casa que vivem como se fossem estranhos. Olha, querido, você acha que esse é o plano de Deus para a sua casa? Você acha que esse é o plano de Deus para a sua vida? Ah, pastor, mas não fui eu que fiz. Não importa. Perdão é para quem não merece. Por que, querido? Por que não voltar? Por que não resgatar o sentimento lá do passado? Por que não dar perdão? Por que não conceder perdão? Por que não amar a sua casa, a sua família e viver bem? Sabe? Das várias pessoas que eu conversei durante essa quarentena, dezenas de famílias, só um pai diz para mim: pastor, eu estou amando essa quarentena. Eu estou amando ficar com os meus filhos. Eu estou curtindo esse negócio de ficar com os meus filhos. E você? O que tem de errado? Peça perdão. Dê perdão. Perdoe. Seja feliz. Seja feliz com a sua esposa. Seja feliz com seus filhos, com seu marido, com seus pais, com seus tios, com seus avós, com seus amigos. Perdoe e seja feliz. Porque o último texto que eu quero ler com você, livro de Mateus, capítulo 5 e o verso 9. O texto diz: felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados do quê? Serão chamados do quê? Filhos de Deus. Palavras de Jesus
É o sermão da montanha, é o sermão do monte. E olha o que Jesus está dizendo: felizes são aqueles que procuram promover a paz. Porque se você é daquele que promove a paz, você vai ser chamado filho de Deus. E aí eu pergunto para você, será que não vale a pena? Será que não vale a pena? Eu lembro de uma história. Eu até procurei essa história hoje para relembrar os detalhes dessa história. Mas o pastor Mark Feeling, ele conta essa história. O pastor Mark Feeling estava num país da África. E esse país passou por uma guerra civil. Um momento de muita dificuldade, muita tribulação. As pessoas se matando. As pessoas querendo ser melhor e maiores. A maldade no coração das pessoas. Coisa ruim acontecendo. E ele chega nesse país. Já havia acabado a guerra. E então, o pastor que o recebe naquele país diz: você tem que conhecer a história de uma mulher. E ele, sem entender muito o porquê, a insistência daquilo, ele então, ele foi: tá bom, vamos lá então. Quem é essa mulher misteriosa que tanto você está falando, que eu preciso conhecer? E eles então vão até a casa daquela mulher. E quando eles chegam ali na casa daquela mulher, ele descobriu que essa mulher, ela era esposa de um pastor. E agora ele então começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher começa a contar a história. E o porquê que a história dela era extraordinária. Olha só o que aconteceu. A aldeia onde eles moravam foi invadida por um grupo. E as pessoas da aldeia correram para se esconder dentro de uma igreja. E todos entraram, os que conseguiram entrar, entraram na igreja, fecharam as portas da igreja. E agora se esconderam dentro da igreja, debaixo dos bancos. Tentaram se esconder. Mas aquele grupo que provocava o terror, eles descobriram que as pessoas estavam escondidas ali dentro daquela igreja. E eles entraram ali. Eles entraram. E quando eles entraram, eles fizeram eu não sei nem qual palavra que eu posso usar aqui, mas querido, usando de muito ódio, de muita raiva, e sem nenhum pouco de amor, eles começaram a matar as pessoas. Mas não era simplesmente matar, era judiar as pessoas. E dentro desse grupo havia crianças menores de idade, carregando armas, machadinhas. E ela então conta a história que ela, debruçada embaixo de um banco, com o esposo dela protegendo, uma criança, um garoto, um menino com uma machadinha, começa a desferir golpes no esposo e nela. E ela diz que, por mais que o esposo tentasse defendê-la, ele não resistiu muito tempo. E tanto o esposo quanto ela, eles foram feridos. Aliás, ela foi dada como morta. Dias depois, quando uma equipe de salvamento chegou e começaram então a tirar os corpos, ela era a única sobrevivente daquele lugar, toda machucada, ferida, cortada, com golpes de machadinha. Vários meses no hospital. Vários meses no hospital. Para tentar recuperar o movimento das mãos, porque um dos golpes que ela recebeu foi no ombro. E ela perdeu o movimento de um braço. O marido morreu. Ela não pôde ir no enterro do esposo. E você pode achar assim: pastor, mas que história é essa? Eu vou te contar. O pastor Mark Feeling diz que quando essa mulher saiu do hospital, ela tomou uma decisão. O país já estava pacificado. E uma boa parte desse grupo terrorista, eles estavam presos. Foi aí que ela então decidiu a ir todas as semanas na cadeia
E ao ir na cadeia, a intenção dela era converter as pessoas que tiraram a vida do esposo dela. E pasme. Um dia, entrando na cadeia, ela percebe um jovem. E ela viu que aquele jovem não era estranho o rosto. Ela já o tinha visto algumas vezes ali. Só que, com um mecanismo de defesa, a nossa mente às vezes tenta bloquear algumas coisas, né? E ela de fato não lembrava que aquele jovem que vinha ao encontro dela era o mesmo que anos atrás havia matado seu esposo e havia tentado matá-la. Para encurtar a história, eles se conheceram. E veja o que aconteceu. Como ele era menor de idade, depois de um tempo, ele poderia sair da cadeia. Só que para ele sair da cadeia, ele teria que ter alguém responsável por ele. E os pais daquele jovem estavam mortos. A família não quis saber dele. Sabe quem acolheu aquele jovem? Aquela mulher. Ela pega o assassino do seu esposo e leva para morar dentro da sua casa. Que isso? Não é uma coisa absurda? Não é uma coisa que você não entende? E quando ela começa a contar a história para o pastor Mark Phillips, e aí, num determinado momento, quando está chegando no final da história, ela então chama o menino. E o menino entra na sala e a chama de mãe. Ela não abraça, a chama de filho. E ela disse: sabe por que, pastor, eu fiz isso? Porque Jesus morreu por mim. Porque Jesus morreu por ele. E quando eu e o meu esposo nós viemos para este lugar, nós viemos pregar sobre o amor de Jesus. Por isso eu perdoei. Por isso eu o adotei. E por isso eu o chamo de filho. E agora, naquele lugar, já ninguém mais conseguia controlar as emoções, as lágrimas. Porque, querido, eu vou ser sincero para você. Eu vou abrir meu coração para você. Eu não sei se eu teria essa capacidade. Mas lembre, perdão é para quem não merece. E se você quer ser chamado filho de Deus, você tem que ser aqueles que procuram promover a paz. Cuida da sua casa. Cuida do seu lar. Perdoe. E transforme o seu lar no melhor lugar aqui nessa terra. Que Deus abençoe você. Que Deus proteja a sua casa. Que o amor de Deus ele invada a sua casa, o seu lar. Para que não haja desavenças, para que não haja dificuldades no relacionamento, e que você viva feliz com a família que Deus escolheu para você. De novo, eu desafio a você. Precisa perdoar alguém? Não espere amanhã. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso? Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela exposição da Tua Palavra. De fato, vivemos tempos difíceis. De fato,
fato estamos passando por momentos que muitas vezes perdemos o controle. Mas nesse momento nós rogamos para que o Senhor venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abençoa, Senhor Deus, o nosso lar. Que haja harmonia, que haja união, que haja amor, que haja conversa, que haja perdão. E que a nossa casa, que o nosso lar, de fato seja o recanto, o refúgio que nós precisamos para renovar as nossas forças, para renovar a nossa paz. Que a nossa casa seja a atmosfera do céu, um pedacinho do céu. Por isso é que nós estamos suplicando para que o Senhor olhe para nós. E é provável que nesse momento, há pessoas queridas que precisam receber perdão. Há pessoas que precisam perdoar. Por favor, Pai, toque no coração dessas pessoas. Amoleça o coração dessas pessoas. E que nós sejamos aqueles que promovem a paz, para sermos chamados de Teus filhos. Abençoa, Senhor Deus, a nossa casa. Abençoe cada lar que ouve esta mensagem. Cada pedido que foi escrito aqui. Cada agradecimento. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Na certeza que o Senhor ouve. Na certeza que o nosso lar está sendo abençoado por Ti nessa noite. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Que você tenha um restante de semana feliz. No sábado, a gente se encontra de novo. Fica com Deus.